Olá, querido. Neste estudo veremos o que Jesus disse sobre a lei de Deus no Sermão do Monte. Geralmente, quando pensamos no Sermão do Monte, pensamos nas bem-aventuranças. Só que o Sermão do Monte é muito mais abrangente que somente as bem-aventuranças. O Sermão do Monte todo ocupa vários capítulos de Mateus e está dividido em 4 sessões. A última sessão é a que fala da lei. E essa parte começa no capítulo 5 de Mateus. Vamos ler o versículo 17, Mateus capítulo 5, versículo 17. Não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim destruir, mas cumprir. Sabe, há 2 pensamentos que devemos destacar neste verso. O primeiro é o conceito de que o conceito que Jesus tinha da lei. Jesus se referia à lei e aos profetas. No sentido bíblico estricto, ele está falando aqui do Torá, formado pelos 5 livros do Pentateuco, e também se está referindo aos livros proféticos do Velho Testamento. No texto que acabamos de ler, Jesus menciona a lei, primeiro como todo o Torá e os livros proféticos, mas depois se refere especialmente à lei de Éxodo 20. E isso está claro, porque nos versos posteriores ele fala especificamente dos pecados de homicídio e de adultério, que estão no Decálogo. Jesus declara que ele não veio ao mundo para abolir a lei, ou seja, não veio para dar um fim ou colocar um ponto final nos 10 mandamentos, mas para cumprir. E aqui está o outro pensamento. É uma declaração esta oposta à primeira. Ele diz, não veio para abolir, para destruir a lei, mas veio para cumpri-la. Essa palavra cumprir vem do grego plero, que literalmente significa completar ou dar sentido a algo, completar algo que está faltando, devolver-lhe o verdadeiro valor. Não é apenas cumprir no sentido de guardar, é muito mais amplo. Significa dar-lhe sentido a algo, dar-lhe o verdadeiro valor que possui. Agora, de acordo com o que Jesus disse no Sermão do Monte, qualquer pessoa que afirme que com a chegada de Jesus a lei terminou, vai contra o ensino do próprio Jesus Cristo. O problema é que o povo judeu tinha caído na prisão da letra, tinha perdido o sentido espiritual dos ensinos divinos. E Jesus veio resgatar esses valores esquecidos, esses valores que estavam enterrados, ignorados. Isso é o que vamos ver no desenvolvimento deste estudo. Por isso, no versículo 18 de Mateus 5, ele completa seu pensamento que tinha começado no verso 17 e diz assim: porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, de modo nenhum passará da lei um só i ou um só tio, até que tudo seja cumprido. Naturalmente, aqui Jesus está se referindo aos princípios eternos da sua lei, e não literalmente a uma vírgula ou a um acento. Jesus simplesmente usa a figura literária para afirmar a eternidade da lei. Jesus termina esta primeira parte do seu discurso sobre a lei com uma declaração que confirma o que dissemos até agora. Está em Mateus 5:20, diz, pois eu vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Agora, em que sentido a justiça dos fariseus era pequena? Talvez eles não percebessem. Mas, apesar de que se esforçavam para guardar a lei, o Senhor Jesus dizia que eles não entrariam no reino dos céus, porque a sua justiça era pequena. Qual era o problema deles? É que eles só viviam preocupados com a letra, mas tinham perdido o espírito da lei. A lei, para eles, para os judeus, para os fariseus, estava escrita apenas em tábuas de pedra, mas não estava escrita nos seus corações.
Para eles bastava fazer o que a letra dizia e já estava tudo bem. Já tinham cumprido a lei. Mas Jesus veio justamente para tirá-los dessa formalidade e mostrar-lhes que mesmo cumprindo tudo ao pé da letra, tinham esquecido o verdadeiro espírito da lei. Por isso, Jesus começa a analisar alguns mandamentos de Êxodo 20. Começa com o 6º mandamento. Mateus 5, 21 e 22 diz: ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás. E quem matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo que todo aquele que se encolerizar contra seu irmão será réu de juízo. E quem disser a seu irmão raca será réu diante do sinédrio. E quem lhe disser tolo será réu do fogo do inferno. Nesta declaração de Jesus, se pode ver com claridade que ele não está preocupado somente com o fato do pecado, mas com o pecado em si. Jesus não muda a lei, mas a amplia, lhe dá um verdadeiro sentido que ela contém. Diz que o homicídio não é somente o fato de enfiar uma faca no irmão, ou dar-lhe um tiro, ou empurrá-lo do 20º andar. O verdadeiro homicídio se comete no coração. O pecado, querido, antes de ser um ato, é uma intenção. Os fariseus não estavam preocupados com as intenções do coração, porque a letra não falava nada a respeito. Eles apenas se preocupavam com os atos, com o fato do pecado. Mas guardar a lei é muito mais do que não fazer coisas erradas. Por isso, Jesus diz que para matar alguém basta irar-se loucamente contra essa pessoa. Agora, o problema não é irar-se, mas irar-se loucamente. Originalmente, a palavra grega traz o significado de imprudentemente ou insensatamente. Quer dizer que essa pessoa não aceita raciocinar, faz tudo com obstinação. Mas agora pensemos em nós. É possível hoje nós matarmos alguém com palavras? O que se pode dizer da fofoca ou das injustiças que cometemos com as nossas palavras? Olha o que diz João, 1 de João, capítulo 3, versículo 15. Todo o que odeia a seu irmão é homicida, e vós sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna permanecendo nele. Oh, querido, uma justiça completa que envolve sentimentos e ações não pode jamais ser fruto do esforço humano. Só pode ser fruto do Espírito. Essa não é a justiça de fabricação humana, é a justiça divina oferecida ao homem unicamente pela graça. Vejamos agora o tema do adultério. Esta é a terceira parte do nosso estudo. Mateus 5, 27 e 28 diz: ouvistes que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo que todo aquele que olhar para uma mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Novamente aqui, Jesus sai da simples esfera dos fatos e entra no doloroso terreno das intenções. Para os fariseus, bastava não sair com outra mulher que não fosse sua esposa para cumprir a lei de Deus. Mas nem sequer precisavam fazê-lo, porque o local do encontro proibido estava na sua mente, no seu coração. Só que isso ninguém via, e como ninguém via, para eles não era problema, você entende? Eles tinham caído no terreno da letra sem vida, viviam para a letra, cumpriam a letra, mas não se preocupavam com o espírito da lei. E agora chega Jesus, não para anular a lei, ele não diz, já não, adulterar já não é pecado, ele não fala isso, ele respeita e endossa a validade do que está escrito nas tábuas de pedra, mas faz mais, dá-lhe um sentido espiritual, um sentido mais amplo ao mandamento, o espiritualiza, porque Jesus não cura somente as ações, ele cura o coração. Porque essa é a verdadeira dimensão da salvação em Cristo. Por isso, em 1 de João, capítulo 1, versículo 9, diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados
e nos purificar de toda maldade. A salvação não envolve somente o perdão dos pecados, a salvação também envolve a purificação da maldade, ou seja, a purificação interior. E Jesus usa figuras dramáticas para ressaltar a importância da purificação interior, quando ele diz em Mateus 5, 29 e 30, se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te faz tropeçar, corta-a e lança-a de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que vá todo o teu corpo para o inferno. Querido, isto é terrível. E Pablo um dia exclamou, miserável homem que eu sou, quem me livrará deste corpo de morte? A pergunta de Paulo é uma pergunta correta, porque nenhum ser humano é capaz de livrar-se por suas próprias forças da natureza pecaminosa. Essa, querido, essa é uma obra divina, não é justiça humana. Ao ser humano só lhe resta ir a Jesus, de maneira como está, e permitir que Jesus faça por ele o que ele não pode fazer por si mesmo. E isso chama-se, sabe o quê? Justificação pela fé. Bem, até aqui Jesus considerou o sentido espiritual dos mandamentos do Decálogo. Mas a partir deste ponto, ele passa a analisar alguns assuntos considerados na chamada Lei de Moisés, ou seja, uma lista de ações erradas que o povo de Israel devia evitar. Todos esses pontos, em realidade, poderiam ser resumidos nos 10 eternos mandamentos do Decálogo. O primeiro assunto que Jesus trata é o divórcio. Mateus 5, 31 e 32 diz: também foi dito, quem repudiar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo que todo aquele que repudia sua mulher, a não ser por causa de infidelidade, a faz adúltera, e quem casar com ela, com a repudiada, comete adultério. O divórcio, meu amigo, nunca esteve nos planos divinos. O que Deus uniu, não o separe o homem. Esse é um princípio. Mas pela natureza, pela dureza do coração humano, Jesus disse que o divórcio seria suportável apenas em caso de infidelidade de um dos cônjuges. Agora, não vamos nos demorar neste ponto, porque esse não é o tema deste estudo. O tema é o espírito do que está escrito. Não basta cumprir a letra. É preciso viver a ampla dimensão dos conselhos divinos. Agora, o outro assunto são os juramentos. Jesus disse que não é correto jurar diante de Deus ou dos homens. Jurar é prometer algo em nome de alguém. A palavra do cristão deve ser sim, sim ou não, não. Mas não há necessidade de mencionar a Deus, mencionar um filho, os pais, enfim. Agora, o problema não são as palavras, mas a falta de integridade. Aí está o assunto. A palavra que eu digo, mencionando meu filho, pode ser palavra, mas Jesus não está preocupado com a palavra, está preocupado com o que vem por dentro, a integridade da pessoa. O cristão íntegro é confiável porque sua palavra simplesmente, ele cumpre sua palavra. Porque ele é íntegro, sua palavra não é leviana. Jamais diz ou promete algo que não vai cumprir. Só que esse tipo de vida íntegra é possível ser vivida unicamente em comunhão com Cristo. Bom, chegamos ao fim deste estudo. Aqui vem talvez a parte mais difícil de entender, porque muita gente se pergunta por que existia no Velho Testamento a lei aquela famosa lei do olho por olho, dente por dente. Essa lei estava errada? Ora, devemos lembrar que naqueles tempos cortar uma mão ou um olho não era visto como hoje em nossa cultura. Os tempos mudaram, mesmo que em alguns países muçulmanos hoje se realize esse tipo de justiça, se corta a mão do ladrão em lugar de levá-lo à prisão. Bem, mas nos tempos de Moisés, a que prisão se podia levar o delinquente? Então, a justiça era tirar-lhe a vida, ou uma pena menor seria aplicar-lhe a lei do olho por olho, dente por dente.
Não era vingança, não, mas sim justiça. Justiça daqueles tempos, daquela cultura. Mas agora chega Jesus e diz em Mateus 5, 38 e 39. Ouvistes que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao homem mau, mas a qualquer que te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. Depois, nos outros versos, ele fala do amor aos inimigos. E termina dizendo no verso 46, pois se amardes aos que vos amam, que recompensa tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? Ora, querido, lembra que ao falar da lei, Jesus disse que nossa justiça deveria ser maior que a dos fariseus? Não é a mesma ideia? Jesus se refere aqui ao espírito da lei. Mesmo que seja difícil entender, a lei do olho por olho e dente por dente do Velho Testamento era uma lei de amor. Um Deus de amor não poderia jamais permitir uma lei de desamor ou de ódio. Quando o pai castiga o filho, talvez o filho não pense que o pai não o ama, mas o pai sabe que o que é melhor e que essa é a melhor maneira de amá-lo. Porque o amor, querido, o amor não permite tudo. Amor que permite tudo, isso não é amor. Um dia, quando essa criança cresça, entenderá que por trás do castigo existe amor. Bem, mas os israelitas tinham perdido de vista o amor e só tinham ficado com o castigo. E agora vem Jesus devolver o espírito do amor ao princípio do amor, que tinha virado apenas um castigo horroroso. Que Deus te abençoe.